Grava esse número 99. No meio do final dessa partida, o placar oficial do motor vai carimbar 99% de tábuas. 0 para um lado, 0 para o outro. Jogo tecnicamente morto. Será que morto mesmo? Blitz, 3 minutos mais 2 segundos, Barberadel Valles. Thomas Sousa de Brancas contra Lázaro Lorenzo de La Riva. E a prova de que, com 12 segundos no relógio, tecnicamente é só uma palavra. Bora. Primeira joia do garimpo de hoje. E se você quer aprender a não jogar fora um empate morto, deixa o like e se inscreve no Cheque Global. Todo dia a gente garimpa as melhores partidas do mundo para você. Bora. Vamos lá. É 4 na mesa e a siciliana vem. Cavalo branco sai D6, linha moderna sólida. D4, rompimento clássico. E repara na ordem, o cavalo preto sai antes de trocar no centro. Esse é o truque da linha. O branco desenvolve. E agora sim a troca. A dama recaptura. E caiu na pegadinha da ordem de lances. É 5 com ganho de tempo. A dama vai ter que correr. Esse era o ponto do Lorenzo. Cheque intermediário para atrapalhar, o cavalo cobre, a dama se abriga em D3. E H6 tranca a casa de G5. Teoria de gente grande. E repara no relógio, quase nada gasto. Reflexo puro. Blitz é outro esporte. Bispo E3, A6 expulsa o intruso, o bispo acha C4, o preto completa o desenvolvimento. Os dois ainda jogando de memória. A4 prende a ala da dama, a dama preta sai da coluna, roque branco, e o cavalo salta para C5 propondo conversa. O Sousa aceita, troca em C5, a dama recaptura, o cavalo se reorganiza e bispo para E6. Segunda oferta de troca na mesa. Aceita de novo, e o peão retoma. Olha a estrutura que nasce, o Lorenzo fica com peões dobrados no centro. Feios no manual, sólidos na prática, seguram tudo. Fim da teoria. Agora é jogo. E agora o lance mais estranho da partida. Torre para A3. 0,1% dos humanos joga isso. A torre sobe pelo terceiro andar, de lado estilo caranguejo. A ideia é cruzar para B3 e trabalhar de flanco. Criativo demais. Bom. A posição preta já respira melhor. Mas guarda essa torre, o caminho dela vai contar a história do jogo. A torre preta acha a coluna C, a alpinista cruza para B3, a preta acompanha de C7 e a dama branca espia de H3, mirando o miolo. E olha isso, o rei preto sobe para F7 de guarda-costas dos próprios peões. Rei ativo em blitz é coragem pura. A torre branca centraliza G5. O Lorenzo quer espaço também do lado do rei. E o cavalo recua de guarda. G4 avançando na cara do branco, a dama volta para o centro, H5, a falange preta inteira em marcha. Quem pisca primeiro? H4, outro lance de quase 0%. O Sousa tranca o flanco na frente da falange preta. E a resposta é igualmente fina. Cavalo recuando para H7, menos de 1% acharia, reorganizando a defesa. Blitz de alto nível é isso, os dois achando lances raros com 1 minuto no relógio. G3 consolida. E a dama preta senta em D4, mesa posta no centro, oferecendo troca de rainhas. Decisão de milissegundos para o Sousa. O cavalo pula para E3, o preto reativa o dele, torre para D1. E as damas saem da mesa. Fim do primeiro tempo. Agora começa a segunda partida, o final. O território onde Blitz mata. O peão recaptura a dama e repara na dança dos cavalos. O preto recua, o branco ganha espaço com A5, o preto volta para a base. Manobra de final, cada tempo vale ouro. O cavalo branco acha C4, bela casa. O preto responde de C6, a torre alpinista invade B6 e a torre preta cobre de D8. Tá tudo por um fio. E aqui o primeiro tropeço de verdade, F3. Parece nada. Um peãozinho pedindo troca. Mas o melhor era simples, torre para um tudo defendido. Por quê? Porque o motor apontava o cavalo de C4 valendo quase o dobro do normal. E depois do F3 vem D5 na cara, atacando exatamente ele. A posição branca desmonta pelo centro. O Sousa sente o barco afundando e toma a decisão de blitz. Torre por cavalo, sacrifício de qualidade em 5 segundos. A lógica. A torre caindo abre a porta para um bote de cavalo no centro. Você vai ver já já. E o jogo vira bagunça. Em 3+2, bagunça a estratégia. O peão recaptura a torre, cheque do cavalo em E5.
O bote que a qualidade comprou. O rei preto avança para F6 sem medo e D4 escora o cavalo. Saldo, o Lorenzo tem qualidade a mais. Falta converter, com 20 segundos no relógio. A troca em F3 dá um alívio para o branco. Dava para manter mais pressão. O cavalo recaptura e C5 morde o centro. O Lorenzo segue melhor, mas a margem encolheu. O rei branco se ajeita, a troca vem no centro, E5 com cheque. E a partida entra oficialmente na zona do pêndulo. E o pêndulo balança forte, rei para G6. O melhor era simples, rei para F7, vantagem inteira na mão. Mas em blitz o rei foge para onde a mão leva. E a vantagem preta quase evapora, de ganho claro para quase nada. O Sosa tá de volta ao jogo. O cavalo limpa o D4, a torre preta acha trabalho na coluna B, a branca cobre de D2 e o bispo entra com tempo em B4. Posição elástica, ninguém manda de verdade. O cavalo colhe em E6, a torre ataca de C6, cheque em F4 e o rei preto sobe para H6. De novo o rei passeando na frente. Segura essa imagem. Para tudo, fotografa esse momento, o cavalo consolida em D5. A captura melhor era em E6, mas tanto faz. E o placar oficial do motor carimba. 0 de vitória branca, 0 de vitória preta, 99% de empate. Empate morto. Tecnicamente, a partida acabou. Só que ninguém avisou Sosa e Lorenzo de La Riva. 12 segundos no relógio branco e caindo. O que vem agora é a prova de que empate morto só existe se alguém jogar os lances do empate. O bispo colhe o peão de A5, a torre branca escolhe F2, deixando escapar um pouco de firmeza. E o bispo limpa o C3. O peão recaptura, a torre preta volta para E8, a branca ativa em F5. Simplificou, torres, cavalos, peões contados. Empate escrito na parede, né? E o Lorenzo de La Riva, com o empate na mão e 4 segundos no relógio. Dobra as torres na coluna, é a coisa mais natural do mundo. 13% fariam igual sem piscar. Só que tem um cavalo branco em D5 que o motor avaliava em quase 6 pontos. Cavalo valendo mais que torre. E lance natural do lado de um cavalo desses costuma ter buraco. O melhor era empurrar logo o peão o buraco, olha. Cavalo C7, garfo nas duas torres. Uma delas cai simples assim. E o Sosa tem esse lance na mesa agora. Pergunta que vale a partida, o Sosa viu o garfo. Cavalo para F6 não viu o melhor. O único que ganhava era o garfo em C7. No F6 o cavalo só ataca uma torre. Ela come o peão de E5 e agradece. E o placar volta a carimbar, 98% de empate. O destino deu mais uma chance. E o lance que decide tudo, a torre branca recua para F2. O único que segurava era a torre para G5. Ativa incomodando, colada no rei preto. É a regra de ouro que os clássicos martelam nos finais de torre. Torre passiva é meia torre. A recuada entrega o jogo, as torres pretas dominam tudo e não tem mais volta. As torres pretas se dão as mãos, o cavalo branco tenta voltar de D7, a torre invade a segunda fila, o cavalo corre para C5. Tarde. Troca de torres com cheque, o rei recaptura, a torre que sobrou acha C6 e o cavalo centraliza. Mas olha o que ficou no lado preto, torre ativa. De um peão a livre, sem ninguém no caminho. E ele anda a 5. O gancho que a partida plantou lá atrás começa a apagar. O rei branco tenta chegar, a 4 o rei corre. A 3 imparável. O rei chega em C2, tarde demais, e a torre fecha a rua do rei por B6. O Sosa estende a mão, abandono. O peão que ninguém segurava fez o serviço sozinho. E o número do começo? Os 99%. Você viu com os próprios olhos, empate morto carimbado 2 vezes. E desfeito em 3 lances de reflexo. Fica com as 2 lições do Blitz. Uma final de torre é o pão de cada dia do xadrez e os clássicos martelam. Torre passiva é meia torre. A recuada para F2 custou a partida. 2, empate teórico não empata sozinho. Alguém precisa jogar os lances do empate e com 12 segundos no relógio, teoria é só um número na tela. Curtiu? Tem mais 2 joias desse garimpo chegando. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.